1 Crônicas, capítulo 1. A descendência de Adão. Adão, Sete, Enos, Cainã, Maalaleel, Jared, Enoque, Matusalém, Lameque, Noé. Estes foram os filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé, os descendentes dos filhos de Noé. Estes foram os filhos de Jafé, Gomer, Magogue, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tirás. Estes foram os filhos de Gomer, Askenaz, Rifate e Togarma. Estes foram os filhos de Javã, Elisá, Tarsis, Quitim e Rodanim. Estes foram os filhos de Cã, Cuxi, Mis, Raim, Fute e Canaã. Estes foram os filhos de Cuxi, Sebá, Avilá, Sabtá, Raamá e Sabtecá. Estes foram os filhos de Raamá, Sabá e Dedã. Cuxi gerou Nimrode, o primeiro homem poderoso na terra. Misraim gerou os Luditas, os Anamitas, os Leabitas, os Naftuitas, os Patruzitas, os Casluitas, dos quais se originaram os filisteus e os Caftoritas. Canaã gerou Sidom, seu filho mais velho, e Et, como também os Jebuseus, os Amorreus, os Girgazeus, os Eveus, os Arqueus, os Sineus, os Arvadeus, os Zemareus e os Amateus. Estes foram os filhos de Sem, Elão, Assur, Arfaxade, Lude e Arã. Estes foram os filhos de Arã, Uz, Ul, Jéter e Meseque. Arfaxade gerou Salá, e este gerou Éber. A Éber nasceram 2 filhos. Um deles chamou Peleg, porque em sua época a terra foi dividida. Seu irmão chamou-se Joctã. Joctã gerou Almodá, Salefe, Azarmavé, Gerá, Adorão, Uzal, Dicla, Obal, Abimael, Sabá, Ofir, Avilá e Jobabe. Todos esses foram filhos de Joctã. A descendência de Sem. Sem, Arfaxade, Salá, Éber, Peleg, Reu, Serug, Naor, Terá e Abrão, que é Abraão. Os descendentes de Abraão. Estes foram os filhos de Abraão, Isaque e Ismael. Foram estes os seus descendentes: Nebaiote, o filho mais velho de Ismael, Quedar, Adbeel, Mibzão, Misma, Dumá, Massá, Haddad, Temá, Getur, Nafis e Quedemá. Estes foram os filhos de Ismael. Estes foram os filhos de Abraão com sua concubina Quetura, Zinrã, Joczã, Medã, Midian, Isbaque e Suá. Foram estes os filhos de Joczã, Sabá e Dedã. Foram estes os filhos de Midian, Efá, Éfer, Enoque, Abida e Elda. Todos esses foram descendentes de Quetura. Abraão gerou Isaque. Estes foram os filhos de Isaque, Esaú e Israel. Os descendentes de Esaú. Estes foram os filhos de Esaú: Elifaz, Reuel, Jeus, Jalão e Corá. Estes foram os filhos de Elifaz: Temã, Omar, Zefô, Gaetã e Kenaz. E Amaleque, de Tímina, sua concubina. Estes foram os filhos de Reuel: Naate, Zerá, Samá e Mizá. Os descendentes de Seir. Esses foram os filhos de Seir: Lotã, Sobal, Zibeão, Aná, Dizon, Ézer e Dizã. Estes foram os filhos de Lotã: Ori e Omã. Lotã tinha uma irmã chamada Tímina. Estes foram os filhos de Sobal: Alvã, Manaate, Ebal, Sefô e Onã. Estes foram os filhos de Zibeão: Aiá e Aná. Este foi o filho de Aná, Dizon. Estes foram os filhos de Dizon:
Endã, Esbã, Itrã e Querã. Estes foram os filhos de Ézer, Bilã, Zaavã e Acã. Estes foram os filhos de Dizã, Uz e Arã, os reis e os chefes de Edom. Estes foram os reis que reinaram no território de Edom, antes que os israelitas tivessem um rei. Belá, filho de Beor, sua cidade chamava-se Dinabá. Belá morreu, e Jobabe, filho de Zerá, de Bozra, foi o seu sucessor. Jobabe morreu, e Uzã, da terra dos Temanitas, foi o seu sucessor. Uzã morreu, e Hadade, filho de Bedade, que tinha derrotado os midianitas na terra de Moabe, foi o seu sucessor. Sua cidade chamava-se Avite. Hadade morreu, e Samlá, de Masreca, foi o seu sucessor. Samlá morreu, e Saul, de Reobote, próxima ao Eufrates, foi o seu sucessor. Saul morreu, e Baal-Anã, filho de Aqubor, foi o seu sucessor. Baal-Anã morreu, e Hadade foi o seu sucessor. Sua cidade chamava-se Paú, e o nome de sua mulher era Meetabel, filha de Matred e neta de Mezaabe. Após a morte de Hadade, Edom foi governada pelos seguintes chefes: Tímina, Alva, Getete, Oolibama, Alá, Pinom, Kenaz, Temã, Mibzar, Magdiel e Irã. Foram esses os chefes de Edom. 1 Crônicas, capítulo 2. Os filhos de Israel. Esses foram os filhos de Israel: Ruben, Simeão, Levi, Judá, Isacar, Zebulon, Dan, José, Benjamim, Naftali, Gade e Asser. Os descendentes de Judá. Estes foram os filhos de Judá: Onã, Selá. Ele teve esses 3 filhos com uma mulher cananeia, a filha de Suá. Mas o Senhor reprovou a conduta perversa de filho mais velho de Judá, e por isso o matou. Tamar, nora de Judá, deu-lhe os filhos Pérez e Zerá. A Judá nasceram ao todo 5 filhos. Esses foram os filhos de Pérez: Esrom e Amul. Estes foram os filhos de Zerá: Zinri, Etã, Emã, Calcol e Darda. Foram 5 ao todo. O filho de Carmi foi Acar. Ele causou desgraça a Israel ao violar a proibição de se apossar das coisas consagradas. Este foi o filho de Etã, Azarias. Os filhos que nasceram a Esrom foram Jerameel, Rão e Caleb. Rão gerou Aminadab, e Aminadab gerou Naasson, o líder da tribo de Judá. Naasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, Boaz gerou Obed, e Obed gerou Jessé. Jessé gerou Eliabe, o seu filho mais velho. O segundo foi Abinadab, o terceiro Simeia, o quarto Natanael, o quinto Radai, o sexto Ozém, o sétimo Davi. As irmãs deles foram Zeruia e Abigail. Os 3 filhos de Zeruia foram Abissai, Joabe e Azael. Abigail deu à luz a Massa, filho do ismaelita Jéter. Caleb, filho de Esrom, teve com sua mulher, Azuba, uma filha chamada Jeriote. Estes foram os filhos de Azuba: Jéser, Sobabe e Ardom. Quando Azuba morreu, Caleb tomou por mulher Efrate, com quem teve Ur. Ur gerou Uri, e Uri gerou Bezalel. Depois disso, Esrom, aos 60 anos, tomou por mulher a filha de Maquir, pai de Gileade, e ela deu-lhe um filho chamado Segube. Segube gerou Jair, que governou 23 cidades em Gileade. Jesur e Arã conquistaram Avote, Jair, bem como Kenate e os povoados ao redor. Ao todo, 60 cidades. Todos esses foram descendentes de Maquir, pai de Gileade. Depois que Esrom morreu em Caleb Efratá, Abiá, mulher de Esrom, deu-lhe Azur, fundador de Tecoa. Estes foram os filhos de Jerameel, o filho mais velho de Esrom. Rão, o mais velho, Buna, Orém, Ozém e Aías. Jerameel teve outra mulher chamada Atara, que foi a mãe de Onã. Estes foram os filhos de Rão, o filho mais velho de Jerameel: Maás, Jamim e Eker. Estes foram os filhos de Onã: Samai e Jadá.
Estes foram os filhos de Samai, Nadab e Abissur. O nome da mulher de Abissur era Abiail. Ela deu-lhe 2 filhos, Abã e Molide. Esses foram os filhos de Nadab, Selede e Apaim. Selede morreu sem filhos. O filho de Apaim foi Issi, pai de Sesã, pai de Alai. Esses foram os filhos de Jada, irmão de Samai, Jéter e Jonatas. Jéter morreu sem filhos. Esses foram os filhos de Jonatas, Pelete e Zaza. Foram esses os descendentes de Jerameel. Sesã não teve filhos, apenas filhas. Tinha ele um escravo egípcio chamado Jará, a quem deu uma de suas filhas por mulher. E ela deu-lhe um filho chamado Atai. Atai gerou Natã. Natã gerou Zabade. Zabade gerou Eflau. Eflau gerou Obed. Obed gerou Jeú. Jeú gerou Azarias. Azarias gerou Eles. Eles gerou Eleasa. Eleasa gerou Sismai. Sismai gerou Salum. Salum gerou Jecamias. E Jecamias gerou Elisama. Esses foram os filhos de Caleb, irmão de Jerameel. Messa, o mais velho, que foi o pai de Zife, e seu filho Maressa, pai de Hebron. Esses foram os filhos de Hebron: Corá, Tapua, Requem e Sema. Sema gerou Raão, pai de Jorqueão. Requem gerou Samai. O filho de Samai foi Maom. E Maom foi o pai de Bet-zur. A concubina de Caleb, Efá, teve 3 filhos: Arã, Moça e Gazês. Arã gerou Gazês. Esses foram os filhos de Jadai: Regem, Jotão, Gesã, Pelete, Efá e Saafé. A concubina de Caleb, Maaca, teve 2 filhos, Seber e Tiraná. Ela também teve Saaf, pai de Madmana, e Zeva, pai de Macbena e de Gibeá. A filha de Caleb chamava-se Aquisa. Caleb teve também esses outros descendentes: os filhos de Ur, o filho mais velho de Efrate, Sobal, fundador de Kiriate Jearim, Salma, fundador de Belém, e Aref, fundador de Bet-Gader. Os descendentes de Sobal, fundador de Kiriate Jearim. O povo de Aroé, metade dos Manatitas e os clãs de Kiriate Jearim. Os Itritas, os Fateus, os Sumateus e os Misraeus. Desses descenderam os Zoratitas e os Estaoleus. Os descendentes de Salma, o povo de Belém e de Atarote Bet-Joabe, os Netofatitas, metade dos Maanatitas, os Zoreus e os clãs dos escribas, que viviam em Jabes, os Tiratitas, os Simeatitas e os Sucatitas. Esses foram os queneus, descendentes de Amate, antepassado da família de Recabe. 1 Crônicas, capítulo 3. Os filhos de Davi. Estes foram os filhos de Davi, nascidos em Hebrom. O seu filho mais velho era Amnon, filho de Ainoã, de Jezreel. O segundo, Daniel, de Abigail, de Carmelo. O terceiro, Absalão, de Maaca, filha de Talmai, rei de Gesur. O quarto, Adonias, de Agite. O quinto, Cefatias, de Abital. O sexto, Itreão, de sua mulher Eglá. São esses os 6 filhos de Davi que nasceram em Hebrom, onde ele reinou 7 anos e 6 meses. E em Jerusalém, onde Davi reinou 33 anos, nasceram-lhe os seguintes filhos: Simeia, Sobabe, Natã e Salomão. Os 4 filhos que ele teve com Batseba, filha de Amiel. Davi teve ainda mais 9 filhos: Ibar, Elissua, Elpalete, Nogá, Nefeg, Jáfia, Elisama, Eliada e Elifelete. Todos esses foram filhos de Davi, além dos que teve com suas concubinas e a filha Tamar, irmã deles. Os reis de Judá. O filho de Salomão foi Roboão. O filho de Roboão foi Abias. O filho de Abias, Asa. O filho de Asa, Josafá. O filho de Josafá, Jeorão. O filho de Jeorão, Acasias. O filho de Acasias, Joás. O filho de Joás, Amazias. O filho de Amazias, Azarias. O filho de Azarias, Jotão. O filho de Jotão, Acás.
o filho de Acás, Ezequias, o filho de Ezequias, Manassés, o filho de Manassés, Amon, o filho de Amon, Josias. Os filhos de Josias foram Joanã, o primeiro, Jeoaquim, o segundo, Zedequias, o terceiro, e Salum, o quarto. Os sucessores de Jeoaquim foram Joaquim e Zedequias, a linhagem real após o exílio. Esses foram os filhos de Joaquim, que foi levado para o cativeiro: Sealtiel, Malquirão, Pedaías, Senazar, Jecamias, Osama e Nebabias. Esses foram os filhos de Pedaías: Zorobabel e Simei. Esses foram os filhos de Zorobabel: Mesulão, Ananias e Selomite, irmã deles. Zorobabel teve ainda mais 5 filhos: Azubá, Oel, Berequias, Azadias e Jusabe, Ezede. Esses foram os descendentes de Ananias: Pelatias e Jesaías, e os filhos de Refaías, de Arnã, de Obadias e de Secanias. Esses foram os descendentes de Secanias: Semaías e seus filhos Atus, Igal, Bariá, Nearias e Safate. 6 descendentes ao todo. Estes foram os 3 filhos de Nearias: Elioenai, Ezequias e Azricão. Esses foram os 7 filhos de Elioenai: Odavias, Eliasibe, Pelaías, Acube, Joanã, Delaías e Anani. 1 Crônicas, capítulo 4. Os outros descendentes de Judá. Esses também foram os descendentes de Judá: Pérez, Esrom, Carmi, Ur e Sobal. Reaías, filho de Sobal, gerou Jaate, e Jaate gerou Almai e Laade. Esses foram os clãs dos Oratitas. Esses foram os filhos de Etã: Jezreel, Isma e Idbás. A irmã dele chamava-se Azelelpone, e ainda Penuel, pai de Gedor, e Ezer, pai de Uzá. Esses foram os descendentes de Ur, o filho mais velho de Efrate e pai de Belém. Azur, fundador de Tecoa, teve 2 mulheres, Elá e Naará. Naará lhe deu a Uzã, Éfer, Temeni e Aastare. Esses foram os filhos de Naará. Esses foram os filhos de Elá, Zerete, Zoar, Etnã e Cós, que gerou Anube e Zobeba, e os clãs de Aarel, filho de Arum. Jabes foi o homem mais respeitado de sua família. Sua mãe lhe deu o nome de Jabes, dizendo: com muitas dores o dei à luz. Jabes orou ao Deus de Israel: abençoa-me e aumenta as minhas terras, que a tua mão esteja comigo, guardando-me de males e livrando-me de dores. E Deus atendeu ao seu pedido. Quelube, irmão de Suá, gerou Meir, pai de Estom. Estom gerou Bet-Rafá, Passeia e Teiná, fundador de Ir-Naás. Esses habitaram em Recá. Esses foram os filhos de Kenaz: Otoniel e Seraías. Esses foram os filhos de Otoniel: Atate e Meonotai. Meonotai gerou Ofra. Seraías gerou Joabe, fundador de Ge-Arazim, que recebeu esse nome porque os seus habitantes eram artesãos. Esses foram os filhos de Calebe, filho de Jefoné: Iru, Elá e Naã. O filho de Elá foi Kenaz. Esses foram os filhos de Jealelel: Zife, Zifa, Tiria e Azareel. Esses foram os filhos de Esrã: Jéter, Mered, Éfer e Jalom. Mered casou-se com Bitia, filha do faraó, e teve os seguintes filhos: Miriam, Samai e Isba, fundador de Estemoa. Sua mulher judia deu à luz Gered, fundador de Gedor, Eber, fundador de Socó, e Jecutiel, fundador de Zanoa. Esses foram os filhos da mulher de Odias, irmã de Naã. O pai de Keila, o Garmita, e Estemoa, o Maacatita. Esses foram os filhos de Simão: Amnon, Rina, Beneanã e Tilon. Esses foram os filhos de Izi: Zoete e Ben-Zoete. Esses foram os filhos de Selá, filho de Judá: pai de Lecã, Ladá, pai de Maressa. Selá também foi antepassado dos clãs daqueles que trabalhavam com linho em Bet-Asbeia, de Joquim, dos homens de Cozeba,
de Joás e de Saraf, que governavam em Moabe, em Jazub-Leém. Estes registros são de épocas antigas. Eles eram oleiros e habitavam em Netaim e em Gederá, perto do rei, para quem trabalhavam. Os descendentes de Simeão. Esses foram os filhos de Simeão: Nemuel, Jamim, Jaribe, Zerá e Saul. O filho de Saul era Salum, pai de Mibzão, que foi o pai de Misma. Esses foram os descendentes de Misma. Seu filho Amuel, pai de Zactur, que foi o pai de Simei. Simei teve 16 filhos e 6 filhas, mas seus irmãos não tiveram muitos filhos. Por isso, todos os seus clãs não se igualavam em número à tribo de Judá. Eles viviam em Berseba, Moladá, Azar-Sual, Bilá, Azem, Tolade, Betuel, Ormá, Ziclag, Bet-Marcabote, Azar-Suzim, Bet-Biri e Saaraim. Essas foram as suas cidades até o reinado de Davi. Tinham também as 5 cidades de Etã, Aim, Rimon, Toquém e Azã, com todos os povoados ao redor delas até Baalate. Nessas cidades viviam e mantinham um registro genealógico. Mesobabe, Janleque, Josa, filho de Amazias, Joel, Jeú, filho de Josibias, neto de Seraías e bisneto de Aziel. Também Elioenai, Jaacobá, Jezoaías, Asaías, Adiel, Gesimiel, Benaía e Ziza, filho de Sifi, neto de Alom, bisneto de Gedaías, trineto de Singri e tetraneto de Semaías. Essa é a lista dos líderes dos seus clãs. Suas famílias cresceram muito e por isso foram para os arredores de Gedor, a leste do vale, em busca de pastagens para seus rebanhos. Encontraram muitas pastagens boas numa região vasta, pacífica e tranquila, onde alguns camitas tinham vivido anteriormente. Durante o reinado de Ezequias, rei de Judá, esses homens aqui alistados chegaram a atacar os camitas e os meunitas da região e os destruíram totalmente, como até hoje se pode ver. Depois ocuparam o lugar daqueles povos, pois havia pastagens para os seus rebanhos. E 500 desses simeonitas, liderados por Pelatias, Nearias, Refaías e Uziel, filhos de Ize, invadiram as colinas de Seir. Eles mataram o restante dos amalequitas que tinham escapado e ali vivem até hoje. Primeira Crônicas, capítulo 5. Os descendentes de Ruben. Estes são os filhos de Ruben, o filho mais velho de Israel. De fato, ele era o mais velho, mas, por ter desonrado o leito de seu pai, seus direitos de filho mais velho foram dados aos filhos de José, filho de Israel, de modo que não foi alistado nos registros genealógicos como o primeiro filho. Embora Judá tenha sido o mais poderoso de seus irmãos e dele tenha havido um líder, os direitos de filho mais velho foram dados a José. Os filhos de Ruben, filho mais velho de Israel, foram Enoque, Palu, Esrom e Carmi. Estes foram os descendentes de Joel, seu filho Semaías, pai de Gog, que foi o pai de Simei, pai de Mica, que foi o pai de Reaías, pai de Baal, que foi o pai de Beera, a quem Tiglat-Pileser, rei da Assíria, levou para o exílio. Beera era um líder da tribo de Ruben. Esses foram os parentes dele, de acordo com seus clãs, alistados conforme seus registros genealógicos: Jeiel, o chefe, Zacarias e Belá, filho de Azaz, neto de Sema e bisneto de Joel. Eles foram viver na região que vai desde Aroer até o Monte Nebo e Baal-Meon. A leste ocuparam a terra que vai até o deserto que se estende na direção do rio Eufrates, pois seus rebanhos tinham aumentado muito em Gileade. Durante o reinado de Saul, eles entraram em guerra contra os agarenos e os derrotaram, passando a ocupar o acampamento deles por toda a região a leste de Gileade. Os descendentes de Gade. Ao lado da tribo de Ruben ficou a tribo de Gade, desde a região de Bazã até Salcá. Joel foi o primeiro chefe de clãs em Bazã, Safã o segundo. Os outros foram Janai e Safate. Esses foram os parentes deles por famílias: Micael, Mesulão, Seba, Jorai, Jacã, Zia e Eber.
Eram 7 ao todos. Eles eram descendentes de Abiail, filho de Uri, neto de Jaroa, bisneto de Gileade, e trineto de Micael, que foi filho de Gesizai, neto de Jado e bisneto de Buz. Aí, filho de Abdiel e neto de Guni, foi o chefe dessas famílias. A tribo de Gade habitou em Gileade, em Bazã e seus povoados, e em toda a extensão das terras de pastagens de Saron. Todos esses entraram nos registros genealógicos durante os reinados de Jotão, rei de Judá, e de Jeroboão, rei de Israel. As tribos de Ruben e Gade e a metade da tribo de Manassés tinham juntas 44.760 homens de combate capazes de empunhar escudo e espada, de usar o arco e treinados para a guerra. Eles entraram em guerra contra os agarenos e seus aliados Getur, Nafis e Nodab. Durante a batalha, clamaram a Deus, que os ajudou entregando os agarenos e todos os seus aliados nas suas mãos. Deus os atendeu porque confiaram nele. Tomaram dos agarenos o rebanho de 50.000 camelos, 250.000 ovelhas e 2.000 jumentos. Também fizeram 100.000 prisioneiros. E muitos foram os inimigos mortos, pois a batalha era de Deus. Eles ocuparam aquela terra até a época do exílio. Os descendentes da metade da tribo de Manassés. A metade da tribo de Manassés era numerosa e se estabeleceu na região que vai de Bazã a Baal-Hermon, isto é, até Senir, o monte Hermon. Esses eram os chefes das famílias dessa tribo: Éfer, Ize, Eliel, Azirel, Jeremias, Odavias e Jadiel. Eram soldados valentes, homens famosos de chefes de famílias. Mas foram infiéis para com o Deus dos seus antepassados e se prostituíram, seguindo os deuses dos povos que Deus tinha destruído diante deles. Por isso, o Deus de Israel incitou Pul, que é Tiglat-Pileser, rei da Assíria, a levar as tribos de Ruben e de Gade e a metade da tribo de Manassés para Alá, Abor, Ara e para o rio Gozã, onde estão até hoje.